Bom, pessoal, enquanto vocês aguardam o resultado está demorando um pouquinho aí no CESP, eu vou falar sobre os recursos do TJPR. Primeiro eu quero dar um conselho, né? Quando o resultado. Eu sei que é chato quando agendam alguma coisa e a gente fica na expectativa, mas essa agenda da correção da redação. Qual o conselho que eu dou para você que está esperando, que está muito ansioso? Um conselho bem racional, tá? Um conselho para o aluno, não para o professor. É claro que para mim, como professora, um dia em que o CESP não fez a programação dele de acordo, arrebenta um pouco, porque os cursinhos, etc., ou seja, para os professores de um modo geral. Mas para o aluno, calma, sua redação está sendo corrigida. Se a banca atrasou é porque a demanda, naturalmente, não é? Está sendo um pouco mais, vamos dizer assim, a demanda pela correção está sendo um pouco mais exigida. Então, se vocês ficarem ligando toda hora para o site, ele vai pressionar os corretores e aí vocês já sabem, vai dar recurso mesmo, né? Vai dar chabu no resultado. Então, segurem um pouco a onda de vocês, esperem com calma, o que é de vocês está guardado, o que não for de vocês têm mais uma etapa de luta, que é a fase recursal, tá bom? Então, cabeça erguida, e tentem pensar que é melhor esperar do que pressionar, tá, gente? A gente não pressiona a banca de correção de redação. Se alguém estiver falando, olha, liga pra lá, faz pressão, cara, a pessoa tá pensando nela, não em você, tá bom? Então isso é uma dica importante que eu quero que você pense como candidato cuja redação pode estar agora nas mãos de algum corretor. Ele tem que terminar ele deveria terminar dentro do prazo dele, mas por algum motivo ele está lendo de forma um pouco mais lenta e talvez mais cuidadosa. Então vamos pensar desta forma, que é o melhor para nós. Os cursinhos que se virem, né? Os cursinhos que se virem. Bom, vamos lá. Pensando um pouquinho do que poderia ser escrito em cada um dos itens, né? E se você escreveu, se daria recurso e como você poderia fazer, se você quiser fazer seu próprio recurso. Gente, a banca trouxe para vocês 3 questionamentos sobre cultura. Por que ela trouxe este assunto? Ora, por conta de este ano, né, a cultura ter sido muito atacada, principalmente a Lei Rouanet, né, um entendimento do público um pouco distorcido, né, achando. É claro que é coisa sim que a gente tem que levar em consideração, mas tem que se entender o processo de financiamento da cultura. Então o CESP, naturalmente, indo nesta direção, ele foi em cima dessa questão aqui. Não acertei este tema. Este não. Então, atenção. Nesse sentido, o que a gente tem? Era um tema difícil de ser tratado? Não, tá? Difícil não. Você tem a pressão do tempo. Por isso, que eu acredito que pode estar atrapalhando um pouco a banca, dando um pouco de lentidão, é a propensão a ter notas muito parecidas. E aí a gente tem uma questão que é dramática, não é? Assim, vim mais de 20 anos trabalhando com discursivas, quando tem atraso assim eu já sei, a banca tá lenta porque as notas estão muito parecidas. E às vezes notas de empate levam em conta a necessidade de um terceiro examinador para desempatar. E aí, naturalmente, vai chover questionamento, tá? Aí, quando você receber sua discursiva, não vá desesperado comprar recurso. No turma de redação, que até é esse nosso cursinho, a gente ainda tem a proposta de você fazer a compra, né, esse valor dividido em 3 vezes sem juros, ou até 12 vezes, 420 aqui. Você pode comprar, certo? Assim que receber sua prova, jogar a prova lá no nosso e-mail de contato, não é? Para que a gente possa analisar o cabimento do recurso. Se a gente notar que não tem recurso, naturalmente nós vamos devolver parte do seu investimento. Que parte? 85% vai para o teu bolso. 15% fica retido, gente, porque é um sacrifício a gente depois ficar pedindo para anular as notas fiscais decorrentes dessa compra. Então, tipo assim, uma mão lava a outra, tá bom? Então a gente analisa. Claro que é uma análise um pouco complicada, porque naturalmente nós vamos nos basear primeiro nos critérios avaliativos do CESP, né? Então dá para o aluno esperar. Ou ele pode comprar antes ali, se for o caso do turno, ele pode fazer isso aí. Tem gente que já comprou para garantir, né, o seu lugar aí, principalmente os ex-alunos. Então eu vou chamando a atenção de vocês para essa questão. O que acontece às vezes, né? É o que eu falo, recebeu sua prova, não entre com aquela sangria desatada, eu vou pegar tal recurso. Não. O que você vai fazer? Você vai ler a sua redação. Ler, entender esses conceitos, como é que o examinador aplicou esses conceitos aqui. Veja que ele não fez para você, ele não fez um padrão com um conteúdo fixo, ele deixou em aberto, porque o assunto é muito em aberto. Por isso que muita gente vai recorrer dessa questão, tá? Primeiro, a banca esperava que você apresentasse argumentos coerentes e determinantes.
Então tem que ser argumentos bons, e argumentos coerentes são argumentos que fazem sentido para o tema, tá bom? Para você tratar deste tema aqui. Você vai ver que aqui primeiro pergunta para você sobre a importância da cultura para a formação integral do ser humano. Está se falando de formação. Então, naturalmente, o tema tem muito a ver com o processo educacional, de certo modo. Então, quem puxou aqui para o lado da educação, de certo modo, trabalhou aspecto pertinente, tá? Tem que saber que tanto se trabalhou de forma superficial, se trabalhou de forma satisfatória. Aqui no item 2.1, quem trabalhou as motivações, por exemplo, também trabalhou de forma boa, ou seja, de forma coerente. Que motivações? Olha, gente, a cultura, ela tem a ver com a nossa preservação de tradição, ela tem a ver com a nossa história, ela tem a ver com a preservação do nosso patrimônio histórico, nosso patrimônio material e imaterial, tá certo? Ela tem a ver com as nossas relações de identidade, não é? Quem trabalhou isso aqui trabalhou bacaninha, tá? Identidade, tá bom? Então, essa formação integral do ser humano tem a ver com isso. Quem pensou isso aqui na órbita dos direitos humanos, não é? Também pensou bem, porque quando você pensa na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá se defende essa questão e muito amplamente do acesso à cultura como formação do ser humano mesmo. Então trabalhou bem. Se você tiver de fazer recurso contra isso daqui, lembrando, os direitos humanos têm para você pode buscar bastantes materiais que vão tratar dessa formação. Você tem o campo dos direitos humanos, você tem a própria lei, né, de diretrizes e bases da educação, que é a LDB. Ela vai tratar da questão cultural como um processo necessário à formação do ser humano. Então, tudo isso é base para você jogar aqui para poder respaldar. Item 2.1, relação da cultura e cidadania. Aqui, gente, cuidado, porque parece que está falando da mesma coisa, não é não. Quando você fala em cultura e cidadania, você saindo do humano e partindo para a sociedade. Como que a sociedade se envolve, não é, nos fatores culturais. Aqui, quem pensou na Lei Rouanet, por exemplo, a Lei Rouanet foi uma forma criada em 91, não é, para que a sociedade civil, de certo modo, ajudasse a financiar a cultura, ajudasse a ajudar o desenvolvimento cultural, não é, em suas várias formas de expressão e sua disseminação. Então, o que acontece? Os artistas levam para o poder público, não é, o seu projeto, o poder público analisa esse projeto, autoriza esses artistas a procurarem o quê? As empresas elas vão estudar tudo que chega para elas de projetos culturais para que elas possam aplicar parte do imposto que elas pagam, tá certo? Para o desenvolvimento cultural daquele projeto. Então é uma decisão, gente, que não envolve, porque se você pensar só no Estado, é o Estado só que pensa cultura, entre aspas, não. A Lei Rouanet faz com que a sociedade tenha o poder de dizer para que determinado projeto, né, para que projeto vai o dinheiro dessas empresas. É claro que a única distorção que aconteceu na Lei Rouanet é que uma empresa, poxa, olha, aqui tem um projeto circense, aqui tem um projeto de um ator famoso. A empresa acaba jogando luz sobre aquele ator famoso. Por quê? Porque ela quer uma projeção cultural, ela quer uma projeção publicitária também sobre aquilo, não é? Então, essa era uma distorção da Lei Rouanet, tá certo? O que bastaria apenas arranjar a lei, né? Fazer um arranjo, uma modificação na lei. Enfim, até que o governo parece que andou fazendo isso de certo modo, não é? Que quando você nota as portarias agora, elas têm essa ideia também de benefício, né? De destinação de percentuais para projetos diversos, e não só projetos culturais de grande monta. E então aqui você pode bater muito nessa questão da participação social por meio dos conselhos de decisão, né, de julgamento sobre, perdão, os conselhos que envolvem a sociedade sobre a análise de projetos culturais, a promoção da diversidade cultural, tá certo? Vamos supor, aqueles trabalhos são feitos, né, nas comunidades, como nós temos trabalhos de literatura, concursos de literatura em comunidades periféricas, concursos de música e etc. Esses trabalhos, eles envolvem a sociedade e eles são construtores da cidadania, porque vão envolver aqueles moradores num processo cultural, tá certo? Escolas
que vão para determinadas áreas que são desassistidas daquele tipo, né? Uma escola de balé, por exemplo, que vai para uma comunidade mais pobre. Então você tem toda essa questão que poderia vir aqui, tá? Da cultura e da cidadania. O respeito às culturas, vamos dizer assim, as culturas plurais, né? Por exemplo, a cultura indígena, a cultura, vamos supor, a cultura afro, né? Então, quer dizer, você tem aí respeito à diversidade cultural, a cultura dos estrangeiros aqui no Brasil, e etc. Então, se você foi para esse lado, procure analisar como que você trabalhou, se você discutiu isso de forma satisfatória, tá? Veja que argumentos plausíveis e exemplos, o CESP sempre cobrando exemplos. Se você não colocou exemplos, naturalmente o conceito 3 você não vai ter. O que é o conceito 3? Vamos supor que isso aqui valesse 9 pontos, suponhamos, tá? Então isso vai dividir em 3 pontos, você teria 6 pontos, você cairia no conceito 2, tá bom? Porque faltaram os exemplos, então ele não vai te dar nota pelo conceito 3, ele vai cortar realmente. Aí não adianta você recorrer, vai ser difícil, tá bom? Então, se você ficou com 2/3 da nota para um item, vai ser complicado o CESP avançar, tá? Então, estou ensinando vocês a fazerem as contas para vocês saberem até onde realmente cabe esse recurso. Que existe a questão técnica de você dividir o valor da questão pelos conceitos, tá certo, gente? Então, isso aí é muito importante, que você tenha pelo menos uma noção do que está acontecendo com você. É claro que um professor analisa melhor, tendo bastante experiência, sim, tá? Mas você não é desprovido dessa possibilidade. E aqui o dever do Estado de garantir o acesso à cultura e de incentivar a sua difusão e a preservação das manifestações culturais, cara, isso aqui primeiro está na Constituição, está na Lei de Diretrizes e Bases, está na própria Lei Rouanet, não é? Então o Estado ele trabalha dentro daquilo que está preconizado na lei, certo? Está na obrigatoriedade de um ensino, né, que se volte à questão cultural. Então veja que você tem que ter, olha só, volto a dizer, observar os argumentos que você deu, tá? Se você, por exemplo, se o item aqui, volta a dizer, valia 9 pontos, você apenas mencionou um dos aspectos disso daí, né? Você mencionou apenas o dever do Estado, por exemplo, vamos ver, de incentivar a cultura, mas você não falou de preservação, nada disso. Então, você deve ter ficado na casa, naturalmente, dos 3 pontos apenas. Aqui eu estou só dando um exemplo, tá? Se você discutiu de modo superficial, embora tenha trabalhado com 2 aspectos, né, difusão e preservação das manifestações, você ficou com 6 pontos. Se você conseguiu trabalhar todos os aspectos e ainda conseguiu colocar exemplo, então você foi para 9 pontos. É assim que você vai analisar se cabe o recurso na parte macro, tá bom? E lembrando que recurso na parte micro, gente, dá muito pouquinho ponto, tá? Vai elevar isso aqui basicamente para cada erro que você conseguir derrubar na microestrutura, que é a parte gramatical. Não se iludam, eu tenho que. Olha, eu tenho recurso macro, agora eu vou pagar para um recurso micro. Cuidado, às vezes é muito pouquinho, tem que fazer conta se isso aqui vai te ajudar, tá bom? A parte de apresentação, às vezes o SESP abre, né, para recursos sobre sua letra, sua margem, tu tem que observar se está tudo ok para você também correr atrás disso aí. Gente, quem deve fazer recurso para o SESP? Avisando, avisa, quem avisa amigo é. Se você passou, está classificado, não vai fazer churrasco não, tá? Vai dormir muito inquieto, por quê? Porque o SESP, como cede muito a recursos, ele tem, geralmente, não é? É uma das bancas que mais deferem recursos. O que acontece? É perigoso a fila andar, tá? Toda vez que eu comento isso, vem alguém debaixo do meu vídeo, na rede social, e comenta, realmente isso aconteceu comigo, infelizmente, né? Vez ou outra acontece isso aí. Quando eu vou falar de recursos, vocês procurarem outros vídeos meus sobre recursos na rede, vocês vão localizar isso daí. As pessoas falando, olha, você falou uma verdade que até hoje eu me recordo, né, com muita tristeza dela, eu estava classificado, não fiz recurso para me defender. Tem que fazer recurso qualquer coisa. Quem passou, tudo que é sacrifício é válido. Tu vai pagar por recurso, não interessa, porque você já passou. Então você tem que se defender. 0,06 pontos, se é o que tem para você, você tá pagando bem, tá? Se é o que tem para você, tá pagando bem. E torça para dar certo. Por quê? Porque a tendência do SESP é mexer. Júlia, quantos pontos você acha que o SESP costuma dar? Gente, o SESP, se você, por exemplo, a redação vale 40 pontos, ele costuma deferir até 9 pontos, até 10 pontos, tá? Até. Depende do que vai ser argumentado aqui, das possibilidades, das continhas. O SESP é muito racional, tá bom? Depende. Se você já está quase passando, falta pouquinho, né? Durante a validade do concurso, você corre de ser chamado, se você se posicionar melhor,
Vale a pena você investir? Vale a pena o sacrifício, porque você chegou até aqui, não vai morrer na praia. Agora, se você ficou de fora, né, é uma chance remota, não vai pagar por isso não, né? A menos que você tenha dinheiro sobrando. Sabe o que você faz? Faça você mesmo o seu recurso, tá bom? Faça sua análise, tá? Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês, tá certo? Com essas dicas aí sobre elaboração de recursos, tá? Aqui a gente tem 10 vagas no curso, mas como é que funciona? O aluno manda pra gente primeiras provas, a gente analisa se tem cabimento ou não. Quando não tem, a gente não faz. Não adianta chorar. Ah, eu fui fazendo outro cursinho, eles fizeram pra mim, subiu meu ponto. Parabéns, seja feliz. Não precisa vir me xingar. Se eu não pegar, é porque eu não me sinto confortável. É o meu direito de falar, olha, não vou fazer. E eu falo mesmo. Se eu notar que cabe, né, eu vou fazer. E mesmo assim, mesmo quando a gente nota que cabe, nem sempre a banca dá. Às vezes tem um recurso que você fala pro aluno, cara, isso aqui não tem como a banca não dar, não é possível. E às vezes um aluno vai lá que talvez tenha uma chance menor, consegue. Porque depende de quem é que vai ser o examinador recursal que vai pegar o seu recurso também, né? As pessoas, infelizmente, não são perfeitas, tá bom? Então, um beijo grande para você. Espero que você não precise, mas se você precisar e a gente tiver aqui a vaga, não é? Porque a gente vai negando muitos recursos que vão chegando, tendência a negar a maioria deles, porque a gente vai fazer conta, né? Então a coisa funciona assim. Só uma dica, para quem for adquirir recurso conosco, faça um histórico da sua situação. Quando vocês, eu falo que os melhores recursos que mais me dão deferimento são aqueles que o aluno vira e fala assim, Júnior, então, peguei aquela tua dica no vídeo e resolvi, olha só, no item 2.1 eu falei sobre a importância da formação cultural, fiz uma discussão bastante satisfatória, fundamentei com alguma coisa, citei, por exemplo, uma lei aqui e tal, eu acho que eu tenho condições. E se eu conseguir aqui 1,5 ponto, professora, tá ótimo para mim. O que a gente faz? Em vez de a gente ficar. É lógico que a gente analisa tudo, né? Às vezes, de a gente ficar fazendo recurso morno para uma coisa ou para outra, que é o recurso desespero, você faz o recurso mais de forma mais pontual, mais acertada. Tá certo, gente? Então é isso. A gente não recorre de tudo. Eu digo vocês, a gente deve primeiro analisar o que tem mais força, né, e com o que tem mais força, porque o examinador também não é tonto, tá bom? Então, beijo grande. Se não soltarem o resultado hoje, vão dormir em paz. Amanhã é outro dia.